Vamos falar hoje sobre Marrocos e a gente procura sempre na Morgado Expedições buscar destinos diferentes do que se oferece normalmente aí pelo mercado, né, de viagens de aventura e também oferecer graus diferentes de dificuldade nas viagens para que a gente possa atingir, então, um número maior de pessoas que querem alguma coisa um pouco mais difícil, um pouco mais fácil, com muito frio ou com pouco frio, com altitude, sem altitude. E o Marrocos, ele vem preencher um espaço aí dentro dessa opção de destinos que a gente tem. Então, a viagem do Marrocos é um dos trekkings mais tranquilos fisicamente que a gente tem. Não tem frio, tem muito pouca altitude e não só ela tem, então, 7 dias de trekking, mas ele abrange outras atividades também. Primeiro é visitar Marrakech, depois o trekking, e é um trekking em uma região bem diferente em termos de paisagem. Daí a gente tem um dia de uma área de transição entre a montanha e o Saara, e tem uma noite muito bacana no Saara. E daí voltamos para Marrakech, que é onde começa e termina a viagem, né? Então eu vou dividir a tela e mostrar algumas fotos para vocês. E, como sempre, a gente faz, quem está chegando hoje pela primeira vez, não sei se tem alguém novo, depois que eu contar para vocês da viagem, quem quiser fazer alguma pergunta, simplesmente coloca o nome ali no chat e a gente chama pelo nome para que a pessoa mesmo faça a sua pergunta, tá? Então, vamos lá. Instante. Deu. Vocês sabem qual que é a história desse logo da gente, não? Não sei se vocês sabem. Aí tem duas coisas que são bastante importantes na minha vida, e por isso que eu quis juntar as duas. Essa figura, ela é um dos 8 símbolos auspiciosos que se diz no budismo tibetano. E ele chama-se o nó infinito. E o nó infinito tem como significado a interdependência de tudo e de todos no mundo. E daí eu coloquei um pouquinho de neve ali em cima, no losango, para outra coisa que é importante na minha vida, que é montanha. Então aí junta montanha e budismo. Bom, então a gente se encontra num hotel. Tem vários... agora me fugiu o nome, perdão. Em Marrakech, a gente tem a área central, que é a área da Medina, a área do mercado antigo, que é um lugar extremamente interessante. São pequenas ruelas, bem pequenas mesmo, às vezes 1,5 metro de largura, com bastante comércio, e onde moravam antigos mercadores ou comerciantes bastante ricos. E essas casas acabaram se transformando em pequenos hotéis, tipo hotéis boutique, são em estilo tradicional, e é incrível, porque você está andando numa ruelinha completamente simples, e daí tem uma porta, que não tem, muitas vezes não tem nem placa de nada, tem uma porta dessas tradicionais de madeira, e você abre, e lá dentro você tem um
um hotel muito bacana. E a gente fica lá num desses hotéis transformados, das casas de comerciantes transformadas em hotéis, e ficamos então no coração da Medina. E Marrakech é um lugar extremamente interessante. A gente começou, quando a gente primeiro ofereceu essa viagem, a gente ficava 2 dias no começo e 1 dia no final, e agora, desde o ano passado, a gente aumentou, deixamos mais um dia em Marrakech, porque é um dos lugares mais interessantes para você se perder. E basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai usar, então, esse nosso hotel como partida, vamos fazer um passeio com todo o grupo na manhã seguinte, visitar alguns lugares juntos, um museu, e dar uma caminhada de familiarização pela Medina, mas basicamente essa tarde e o dia inteiro seguinte, e mais um pouco da tarde no dia que a gente volta, são dias e horas livres, porque a grande história de caminhar na Medina de Marrakech é justamente isso, é você andar sem um rumo definido, você parar onde você quiser e fazer isso em grupo não funciona, não é como a gente acha que é o mais gostoso. Então a gente dá muito tempo livre para as pessoas perambularem por lá. Restaurantes muito bacanas também, hoje em dia em Marrakech, e um comércio muito, muito, muito legal. Essa aí é a principal Medina da cidade, ela fica do lado de uma praça, e essa praça é patrimônio da Unesco por tradição de história oral. Então, à noite, de dia não tem tanta gente assim, mas à noite se juntam vários grupos onde se contam histórias tradicionais. A gente não entende, obviamente, mas é uma coisa muito, muito interessante de observar. E rola muita música tradicional também. E o artesanato de Marrakech é um dos lugares mais ricos nisso. Dá para perder dias para quem gosta de comprar, ou quem não gosta de comprar, pelo menos fotografar ou apreciar. É um artesanato muito, muito rico e muito variado. Eu passei 3 dias fotografando diferentes temas ali dentro da Medina, né? Lugares especializados em lustres, em cerâmica, em chinelos e muita, 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 muita cor. Que, aliás, parece que é uma característica de países onde a paisagem não é tão colorida assim. O Marrocos e principalmente as regiões da montanha de Marrocos, ela não tem tanta cor. E assim como na Bolívia, pelo menos eu vejo esse paralelo. Tibete, Bolívia, Marrocos, onde a paisagem é um pouco mais monocromática, aí o artesanato é extremamente colorido. Gorros. E a gente visita esse museu, isso é uma das coisas que a gente faz com o grupo inteiro. Museu extremamente bonito, a arquitetura de lá é maravilhosa. E depois, como recomendação, tem algumas outras coisas que a gente pode fazer fora da Medina. O Yves Saint Laurent, como é que chama isso? Costureiro? Eu acho que é isso, né? Vocês conhecem o Yves Saint Laurent? Ele morou bastante tempo em Marrakech. Estilista. Oi? Estilista. Obrigado, estilista. Ele morou muitos anos e tem um museu dele lá, que é muito interessante. E mais interessante ainda, para quem não tem interesse tanto nas coisas que ele fez profissionalmente, é esse jardim que ele desenhou, que é incrível, muito, muito bonito. Essa viagem, as fotos que eu vou mostrar, agora são de uma viagem um pouquinho especial, e eu vou contar delas um pouquinho mais adiante, e está todo mundo uniformizado aí, então depois eu explico por quê. Esse é a piscininha do hotel que a gente fica, e eu acho que quem foi para o Marrocos guarda muita saudade do suco de laranja. Suco de laranja mais incrível do planeta. Elas são extremamente doces e é muito quente, né? Marrakech é muito quente, qualquer época do ano é quente.
e a gente acabava passando pela praça central, onde ficam essas barraquinhas de suco, não só de laranja, mas de outras frutas também, de romã. E algumas vezes por dia a gente passava e a gente escolheu uma dessas barraquinhas e adotou essa barraca como o nosso fazedor de suco de laranja, e tomar esse suco de laranja gelado em Marrakech a qualquer hora do dia ou da noite é maravilhoso. E todo mundo que foi para lá guarda com saudade. Inclusive, lá, essa laranja ela é tão doce, que uma das sobremesas tradicionais lá é simplesmente a laranja descascada, cortada em fatias bem fininhas e com canela. Só isso. Fatiazinhas de laranja com canela. E é maravilhoso, mas tem que ser uma laranja doce como essa. Então, depois desses 2 dias e meio... e outra coisa que dá para fazer, para quem gosta, que também tem bastante oferta, de lugares bem legais, são spas. Ali dentro da Medina, tem alguns bem tradicionais, tem um spa de 500 anos de idade, então, para quem gosta de massagem e de spas, é uma coisa legal também de fazer. Bom, e daí a gente sai de carro, de van ou de ônibus, dependendo do tamanho do grupo, e vai para um lugar que chama Happy Valley, ou Vale Feliz, que vai ser da onde a gente começa o nosso trekking. Essa cadeia de montanhas onde a gente caminha chama Montanhas Atlas, e ela atravessa a Argélia e o Marrocos e vai quase até o Atlântico. E até o ano retrasado, a gente fazia um percurso que nos levava, era também de 7 dias, também muito bonito, e nos levava até o campo base da montanha mais alta do Marrocos. E a gente fez isso durante alguns anos, esse mesmo roteiro. E o que a gente começou a notar no decorrer desses anos era que esse trekking estava gradualmente ficando mais popular, com mais gente, e então a gente foi pesquisar um outro roteiro onde fosse igualmente bonito, mas que não tivesse ninguém. E a gente, então, por recomendação do nosso operador, do nosso guia lá, a gente foi para fazer esse trekking que começa no Happy Valley e vai chegar e vai incluir a subida da segunda montanha mais alta do país, que é o Ngaon. Bom, o vale é extremamente bonito, muito verde, muito fértil e cercado de montanhas mais áridas, né? Que é mais ou menos a paisagem das montanhas nos Atlas. Aí é mais ou menos como é um vilarejo tradicional dos Atlas, dos berberes, e a gente vai passar por vários desses vilarejos no decorrer do trekking. E uma coisa bacana desse trekking é que no primeiro e no último dia a gente vai passar por 2 canyons, um no começo, um no fim, e essa parte do trekking ela é realmente muito pouco percorrida por outros turistas. Então não tem estrutura nenhuma. A gente vai andar dentro desses 2 canyons muito bonitos e passando constantemente de um lado para o outro do rio. O primeiro canyon com menos água até o tornozelo, o último canyon com água um pouquinho mais profunda, na metade da coxa em alguns lugares. E as formações rochosas, isso aí é tudo cavado pelo rio, são muito bonitas e dá essa sensação de aventura ao percorrer esses lugares. A gente recomenda que leve botinha de neoprene, ou então um tênis que seja leve e que seque com alguma rapidez, para não usar a bota de trekking e deixá-la molhada, porque isso predispõe a bolha, né? Aí é cevada na época da colheita, com um contraste bastante bonito com a paisagem ao redor. De novo, um vilarejo típico de lá, bastante a estrutura de madeira e o resto como se fosse pau a pique, de barro, né, de argila.
E é mais ou menos esse tipo de paisagem que a gente vai ter durante o trekking, com um monte de formações rochosas bem interessantes, alguns castelos antigos em ruínas, e a gente vai caminhar mais ou menos 15 quilômetros por dia. O total de quilômetros nesse trekking, nesses 7 dias, é 90 quilômetros, sendo que a gente tem 2 dias um pouco mais curtos, de 9, 10 quilômetros, e o dia mais longo de 18 quilômetros. Não tem altitude, a noite mais alta que a gente vai ter é ao redor de 3.000 metros, e a gente, como todos os outros trekkings, a gente caminha só com a mochila, com a roupa do dia, que nesse trekking particularmente pode ser até um pouco mais leve, porque não tem muito frio, então a gente não precisa levar muita coisa de roupa. E o restante da bagagem é levada por mulas. A gente vai acampar o tempo inteiro durante o trekking, então a gente leva toda a estrutura que a gente normalmente tem em viagens, a gente acampa. Vai ter uma barraca refeitório, vai ter barraca banheiro, vai ter barraca cozinha e as barracas para 2 pessoas para nós. É um anúncio de Coca-Cola um pouquinho diferente. E aqui tem um vídeo, vamos ver como é que ele passa, vamos ver como é que a internet está hoje para mostrar um pouquinho da subida do Ngão, dessa montanha que é a segunda montanha mais alta do país. Ops. Ué? Desculpa só, deixa eu ver um pouquinho o que acontece. Dia muito lindo, um amanhecer super legal. Uma caminhada fantástica. Né? Muito tranquilo. Eu saí do ar? Alguém me vê? Sim. Ouve também? Sim, sim. Não, o play lá, não. Parece que estopou o play. Assim vocês estão vendo? A tela dividida? Sim, a gente está te vendo. Me vendo ou a tela? Ou o vídeo? A tela e você. Os dois. Tá, Isso, é o play aí. Dia muito lindo, um amanhecer super legal. Uma caminhada fantástica. Muito tranquilos, agora vamos parar, fazer um lanchezinho, hidratar, para conseguirmos chegar no cume. Ao infinito e além. Eu acho que essa viagem, além dela estar sendo fantástica, um grupo maravilhoso, onde metade se conhecia com a outra metade, quem não se conhecia já virou amigo, ela tem um significado muito maior. E eu acho que chegar aqui no cume, um dos nossos objetivos, é um bom lugar para falar um pouquinho disso que aconteceu. De uma ideia de um grupo de pessoas essa viagem e, como consequência dessa viagem, 2 projetos sociais, um na Bolívia e um aqui no Marrocos. Eu queria agradecer muito a esse grupo de pessoas que fez com que isso acontecesse e a gente está aqui hoje beneficiando centenas de pessoas com esses projetos que a gente fez e deixando esse grupo ainda mais unido do que já era antes. Então, obrigado pessoal do Faça Mais, obrigado pessoal do Adventure for More e obrigado a vocês, o grupo que fez com que isso acontecesse. E também as pessoas que não estão aqui, que por um determinado momento se inscreveram na viagem, mas acabaram por razões diferentes, distintas, não vindo, mas que deixaram a doação também. Então, parabéns para todos que estão envolvidos nesse projeto super bonito. Tati, essa é pra ti.
Então tá bom. Vamos lá. Sacanagem, Morgado. Então, só contar um pouquinho o que aconteceu, que foi uma coisa muito bacana. A gente desenvolveu um projeto que se chamou Adventure for More. A ideia, na realidade, era fazer várias viagens, onde uma parte da verba da viagem era usada para fazer um projeto social. E, no fim, acabou saindo só essa do Marrocos, mas que rendeu 2 projetos sociais. Água potável na Bolívia, num vilarejo pobre do El Alto, do altiplano, né? E aí, no Marrocos, a gente fez a contenção de um rio que, na época de chuvas, destruía toda a lavoura, e então era um problema para eles não tinham verba para fazer isso. Então, foi o resultado, além de uma viagem muito gostosa, de um grupo muito bacana, foi a gente ter a possibilidade de fazer esses projetos. Bom, durante a viagem, a gente entra em contato com as crianças, lógico. As mulheres são muito mais tímidas e reservadas, mas as crianças sempre vêm brincar com a gente, isso em todo lugar do mundo, né? Eles são muçulmanos, mas não tem nem problema político importante no Marrocos. Naquela primavera árabe, o rei do Marrocos atendeu rapidamente as demandas do povo quando começou a acontecer, quando ele começou a ver o que estava acontecendo nos outros países, e a coisa não, quer dizer, estava se pedindo mais democracia, ele cedeu em alguns pontos e a coisa nunca chegou a ficar violenta no Marrocos. Aí é uma desses fortes antigos. Essa região toda era uma região de comércio, onde passavam as coisas que eram produzidas, enfim, na parte mais ao sul da África, ou no centro da África, e era levado para a Europa e o caminho contrário. E essas caravanas de camelo passavam por territórios onde era cobrado imposto, e para garantir isso se construíam vários desses castelos que hoje a gente vê as ruínas, né? Como eu disse, tem muito pouca estrutura, as pontes são muito precárias, muitas vezes a gente acaba atravessando o rio ou com aquela botinha ou descalço mesmo. E aí é o canyon do último dia de trekking, que é um canyon ainda mais espetacular. A gente passa a manhã inteira andando por dentro da água, cruzando de um lado para o outro. É um lugar muito, muito bonito. E aí, de novo, a gente tem algumas imagens. Bom, e depois, então, de 7 dias acampando, caminhando, a gente chega nesse hotel, que é uma delícia no meio desse o que eles chamam lá de Palmeirie, que essa região de intersecção, de transição entre a montanha e o Saara. Então, é um lugar extremamente bonito, muito verde, depois de 7 dias caminhando numa paisagem bem mais árida. É um hotel em estilo tradicional, com uma piscina super gostosa, comida gostosa, vinho e comemoração do feito do trekking. E no dia seguinte, a gente então vai
para o Saara. Fala, líder da camelada. Vamos lá para uma excursão camelídea. Expedição camelídea. Bom, então no Saara marroquino, a gente tem dois conjuntos de dunas chamados ergs, ERG. E esse que a gente visita, que chama Erg Shegaga, ele é muito menos visitado do que o outro, que é onde a maior parte das pessoas vão, porque o outro você chega por uma estrada de asfalto e do lado dela já tem o conjunto de dunas. Esse daí não, esse a gente dirige por umas 3 horas em 4x4, sem estrada, pelo deserto, e daí a última parte a gente faz de camelo. E com isso tem muito menos gente, a gente teve o lugar basicamente só para nós. O acampamento era super gostoso, essas barracas têm 1 ou 2 camas, tem um banheiro dentro e tem essa noite fantástica num lugar que não tem luz elétrica por muitos e muitos e muitos quilômetros. E foi e sempre são noites muito especiais. Na realidade, aí a gente teve uma coisa quase inacreditável. A gente tinha planejado fazer esse passeio de camelo no dia seguinte, na manhã seguinte, ao nascer do sol. Mas choveu no Saara e atolou o nosso 4x4. Então a gente acabou deixando os carros atolados e fomos de camelo para o acampamento. Mas foi super bacana. E aí a paisagem, ali ao fundo do acampamento, extremamente bonito, principalmente nessa hora do dia, onde as cores ficam mais quentes, o pôr do sol de cima da duna é lindíssimo. Aí está o acampamento e a gente passa essa noite aí e no dia seguinte a gente começa a viagem de volta para Marrakech. Aí o grupo no topo da duna, vendo o pôr do sol. Desculpe a qualidade das fotos, eu não tinha fotos disso daí, mas é só uma curiosidade. Na viagem de volta a Marrakech, a gente passa uma noite numa cidade que chama Ouarzazate, que é o lugar onde tem vários estúdios de cinema, é o Hollywood do Marrocos, e onde foram filmados muitos desses filmes que aparece esse tipo de paisagem. Então a gente visita um desses estúdios e é uma coisa divertida. E é isso que eu queria mostrar para vocês. E é isso. Sabina, você ainda está por aí? Se não, eu vejo.
Denise. Denise? Oi, Oi. mas eu não perguntei nada, não. Boa noite. É outra Denise. Ah, deve ser outra Denise. Já apareceu outro link, né, Denise? Oi, Alexandre. Bom, a Denise, eu não sei que Denise que é, pergunta se essas ruínas por onde passavam as caravanas eram de caravanserais. Não, não eram. Eram simplesmente lugares para cobrança de impostos. Caravanserais são normalmente lugares onde as caravanas paravam e eu não sei exatamente no Marrocos. Na Ásia Central, na Rota da Seda, as caravanas, elas na realidade não eram a mesma caravana que saía da China e ia até a Europa. Eram várias caravanas, elas avançavam um trecho, paravam no caravanserai, revendiam a mercadoria para uma outra caravana e ela seguia e assim ia com vários intermediários até chegar na Europa. Até onde eu sei, essas ruínas que a gente viu, que a gente vê no trekking, são apenas de controle de imposto. Né? Não, até fui eu que escrevi isso, sim, mas eu estava perguntando, eu me esqueci, desculpe. Coisas da terceira idade. Camelo ou dromedário? Você sabe que eu sempre fico... Esse aí é dromedário, tem uma corcova só. Aí é de uma corcova só. Na viagem da Mongólia, são camelos. Silvana. Sumiu. Eu. Oi. Oi. Fala, Silvana. Não, é saber quando que você vai fazer outra viagem. Uhum. Qual é a próxima data? Então, a gente está decidindo o calendário do ano que vem, essa semana. Então, a partir da semana que vem, já vai estar no site toda a nossa programação. Né? A única que a gente tem marcado para o ano que vem, no momento, é o campo base do Everest, que é em março, e a viagem da Mongólia, que é dia 8 de julho. Mas a gente vai trabalhar no calendário essa semana e daí vai ter lá disponível o calendário do ano inteiro. Né? Tá ótimo. Obrigado. O Paulo está dando uma informação para a gente a respeito do dromedário. Conta, Paulo. Não, de fato, o camelo é o asiático, né, da Mongólia, lá que tem 2 corcovas e que ficou famoso, segurando esse nome camelo, né? O dromedário é um nome grego, que o Alexandre o Grande, quando esteve lá, no norte da África, ele chamou de dromos et áridos, aquele que se move em ambientes áridos. E aí pegou esse nome de dromedário. Que legal. Eu recomendo também escutar a música do Titãs, o Camelo e o Dromedário. Não conheço. Ele fala disso? Tá bom, vou escutar. Herbert. Bom, são 2 perguntas. Uma com relação à data mesmo, mas assim, existe um período apropriado para fazer essa expedição lá? E a outra pergunta, eu vi neve no cume lá da montanha no vídeo. Isso é normal ou não? Sim. Então, essa viagem ela passa por 2 ambientes muito diferentes em termos de temperatura. A gente vai para a montanha e a gente vai para o Saara e Marrakech. Saara e Marrakech são muito quentes no verão. Muito, muito, muito quentes. Né? E a montanha a gente tem que ir no verão, porque senão está coberto de neve. Né? Então, a gente tem
o comecinho do verão ou final do verão são as épocas melhores. Maio, junho, ou então setembro, outubro. Né? Os meses do meio, no verão, são muito quentes e os outros são muito frios e, mais do que isso, muita neve. Então, mesmo nessa época que a gente vai, normalmente tem neve lá em cima, mas só lá em cima. O resto do trek não. Tá bom, Manuel. Obrigado. Emerson. Boa noite, Manuel. Boa noite, Emerson. Só eu achei interessante. A ideia era ir de carro, só que os carros atolaram e vocês foram com os dromedários, é isso? Então, o Bob Pai está presente hoje? Não. Xambó, você viu ele por aí hoje? Então, Emerson, a gente... Sim, Manuel. Ele sempre faz chover. Estou aqui, mano. Pode contar, Manuel. Pode contar. O Bob Filho está aí. Então, Emerson, o que a gente chama de Bob Pai, ele já tinha avisado no começo da viagem que toda viagem que ele vai, chove. Bom, chove, a gente vai para o Sahara, né? Chove. Choveu a ponto de atolar os carros 4x4 Land Rovers no Sahara, a caminho do acampamento. A ideia era a gente ir de 4x4 até o acampamento, subir a duna, ver o pôr do sol e na manhã seguinte acordar cedo e fazer um passeio de camelo ao nascer do sol. Só que não deu. Então a gente teve que mandar buscar os camelos no acampamento e fazer o último trecho. Foi o que foi, acho que 1 hora, 1 hora e meia a camelo até o acampamento. Mas não é esse, não tendo ele na viagem, não é esse a rotina da gente. A rotina é chegar de carro até lá. Né? E daí no dia seguinte a gente teve que voltar até os carros, ninguém queria, porque eu não sei se vocês já andaram de camelo, é muito bacana, tá? Umas fotos super bonitas, mas é o bicho mais desconfortável do mundo. Então, no dia seguinte, depois de 2 horas de camelo, ninguém mais queria voltar de camelo. Daí a gente pegou quadriciclos e voltou de quadriciclo até os carros. Os carros estavam ainda meio encalhados por lá. Eu fiquei eram 3 horas de carro que tinha falado, é isso mesmo? Da estrada. Esse lugar é interessante porque você vai pela estrada de asfalto, uma estrada pequena, e de repente o asfalto desaparece na areia, no último vilarejo. E daí são talvez até mais que 3, 4 horas de 4x4 até chegar no acampamento, até chegar no Eric. E aí a minha dúvida final, se são 3 horas de carro, quanto tempo de camelo é? De camelo não sei. A gente fez só o último pedacinho. O carro atolou bem próximo do acampamento. De camelo. Morgado. É longo. Morgado. E o Roberto, o autor da chuva. É bom explicar que o deserto não é só areia. Tem aquele deserto todo de pedra que a gente vai de 4x4. É um negócio que eu acho que não é muito comum as pessoas saberem disso, né? Aquela parte você mesmo falou daquela vez, que parece que é 1/3 só, ou algo no gênero, ou 10%, não me lembro, que é de areia. O resto todo é pedregoso. Né? Por isso que tem esses lugares especiais que se chamam erg, onde tem as dunas. Mas isso, decididamente, não é a maior parte de como é o Sahara, né? Obrigado, Manuel. Abraço. Outro. O Carlos Guedes pergunta quais meses. A gente já comentou a respeito disso. Você quer perguntar alguma outra coisa, Carlos? Olá, primeira participação minha, direta. Eu sou amigo do Casca, aqui de Cascavel, Paraná. Você também é de Cascavel? Sou aqui de Cascavel, do Alcir Rota Júnior, Casca, né? Sim. Ele que me recomendou, e eu tenho participado das reuniões, é a segunda vez que participo, a primeira que estou participando integral, porque eu tenho interesse nesse trek. É só isso, só saber curiosidade. Vou esperar para saber a publicação de qual mês, qual data,
para fazer meu planejamento aqui, pessoal. Perfeito. Parabéns pela apresentação, muito, muito bacana. Obrigado. Tem uma outra conterrânea tua aqui também, Carlos. A Adriana, é daí de Cascavel também. Opa! Não vai falar de mim e da Mariana também, Manuel? Oi? Ah, vocês estão aí? Vocês estão sem dúvida, eu não sei. Olha, um terço de quem está aqui é de Cascavel. Adriana Jablonski, é isso, Adriana? Jablonski, polonês. Quem mais é de Cascavel? Bernardo e Mariana. Que bacana. Vamos se conhecer aí, gente. É isso aí. Obrigado. Somos amigos do Alci também. Bacana. Que bom. Valeu. Fazer um grupo só de Cascavel. Cascavelianos. Como é que chama? Quem nasce em Cascavel, como é que é? Serpente. Cascavelense. Cascavelense. Então tá bom. Legal. Cissa. Então, o que eu queria saber é a temperatura média. Eu fiquei assustada de ser muito calor para andar. É um lugar quente demais e depois também tem um pouco de neve na montanha, né? Atraiu porque você falou que não é muito alto, é uma caminhada mais tranquila, perto das outras que você propõe, mas o calor é uma coisa que me incomoda muito. Uhum. Me lembra a Índia, né? A mim também, o calor é um problema. É quente, mas não, eu acho que não chegou a incomodar o calor, talvez no primeiro dia, que é um pouquinho mais baixo, mas daí a gente estava lá dentro do canyon. Mas eu não lembro porque a gente já tinha feito em outros meses. Em agosto a gente fez uma vez e aí sim realmente estava muito quente. Essa vez a gente fez que mês que foi, Alexandre, ou Xambô? Outubro, né? Foi setembro. Final de setembro. Final de setembro e começo de outubro. E não foi quente não, né, Xambô? Não lembro de calor. Não foi uma coisa que incomodou. Não. Marrakech muito quente. Não, eu digo no trekking, né? Mas no trekking tranquilo. Mas até tá frio mais para cima. E lembrar, Manuel, que tinha aquela opção, quem não queria fazer o cume. Exato. Então, quanto a calor, eu acho que eles estão confirmando a impressão que eu tinha, pelo menos na última vez. Eu sei que a gente fez uma que realmente o calor incomodou, não foi, Agnaldo? Então, agora nessa época que a gente fez, mas deve ser a época que a gente vai repetir no ano que vem. Porque esse ano que estava muito quente, a gente teve que fazer, se eu não me engano, no mês de final de junho, começo de julho, e que era um grupo fechado, então eles quiseram nessa data e aí estava quente, mas tirando isso, os outros anos fica agradável. E em relação ao esforço físico, como eu disse, são mais ou menos 15 quilômetros por dia, não tem muita subida, e tem o dia que a gente vai até o cume. Nesse dia, a gente tem 1.000 metros de subida e 1.000 metros de descida. Mas como a gente vai acampar, a gente sai do vale e vai acampar de novo no vale, então o que a gente faz basicamente é como se fosse um triângulo, né? A gente vai até o cume e desce em direção ao outro acampamento. Quem não quiser, porque não quiser subir esses 1.000 metros, simplesmente caminha 3 horas pelo vale e chega no acampamento. Então, quem achar que não está com o preparo físico para esses 1.000 metros, dá para abortar a subida até o cume e já ir direto para o acampamento. Legal. Obrigada. Manuel, e lembrar que tem um passeio de combinha, né? Não, esse também... A Patrícia aqui, ó. Eu sei. Mas esse também é resultado... Ô, Patrícia da Combinha, como é que vai você? Não quero, não Patrícia vou, da Combinha. Combinha não. Trauma da Combinha. Então, o que aconteceu também é por conta do
Bob Pai, por conta da chuva, a gente teve que desviar o nosso trajeto, porque aquele canyon que eu mostrei para vocês, que tinha aquela fila de mulas dentro do canyon, era o trajeto original, era o que a gente tinha planejado fazer na viagem. Só que choveu tanto que esse canyon estava impossível, não dava para atravessar, estava água muito forte. Então a gente teve que desviar, fizemos um outro trajeto, e nesse outro trajeto a gente acabou tendo que pegar uma combinha e foi uma viagem, digamos... A glória para a Patrícia da combinha. Ali, ó. Da Patrícia. E realmente foi uma viagem interessante, uma estrada muito... Nem vem, só eu reclamei, mas estava todo mundo apavorado, tá? Nem vem, só eu reclamei, só eu tive coragem de reclamar. O resto não conseguia nem falar. Eu ia colocar o vídeo da combinha, daí achei melhor não, porque você pode ter pesadelo. Põe sim para ver que os bancos são móveis. Lembra do banco móvel? Movimento da... Então... Quando freava, os bancos iam todos para frente, quando ele acelerava, subia, os bancos todos ficavam para trás. No fim, é só história legal para contar, né? Beth. Olha, eu não ia dizer isso, mas aproveitando a história da combinha, ao que me parece, a Morgado Expedições, ela tem uma certa tradição com, assim, meio de transporte, né? Porque na Mongólia os bancos não são móveis, mas tudo é móvel, o câmbio é móvel, né? O volante é móvel, né? As peças, né? Quando dá um probleminha no carro, né? Eles abrem assim uma imensidão de começa a procurar alguma coisa para colocar, fumando um cigarro embaixo do transporte. Então, assim, há uma certa aventura, né, nas expedições com meio de transporte. Mas, com certeza. Isso é sempre legal. Mas vou pegar uma deixa, que essa coisa de dromedário, de camelo, né? Até quando teve, né, acho que foi o Manuel que falou da Mongólia, eu cheguei a falar de um filme, né, Os Camelos Também Choram, e que caso, né, alguém não tenha visto e tenha interesse, eu acho que pode ser uma coisa bacana até para aquecer a nossa conversa de quinta-feira, porque tem todo um processo, tem uma relação, né, acho que faz uma referência à Mongólia, né, esse trekking maravilhoso que tem na Mongólia. Tem essa relação, né, dos camelos, que acho que são os animais de uma resiliência assim, inacreditável, e aí tem todo o processo que aquela comunidade passa junto ao camelo, né, que é a história, para quem não conhece, de um camelo, de uma camela, que ela vai dar à luz, e ela dá à luz a um camelinho albino, né? E aí há um processo de rejeição desse animal, a mãe rejeita o filhote e depois o filhote também ele também aceita a rejeição da mãe. E aí a história se dá num processo de cura nessa relação com a natureza. Então tem toda uma questão do tempo. Eu acho que é uma coisa bem bacana e deixa a gente, acho que muito dentro de eu acho que de algumas vivências, né, que o trekking da Mongólia oferece, né, ao que me parece, eu acho que de uma outra maneira esse daqui também, acho que tem muita característica para mim, né, das expedições que a Morgado Expedições oferece, né, mas o Nilson quer falar. Você falou do projeto no Marrocos, né, e vocês acompanham projetos em outros países, né, como é que se dá a escolha desses projetos? Surge como? Acompanha como? Como é que é isso? Então, quando a gente lida com quantias de dinheiro que nesses lugares é uma quantia de dinheiro expressiva, a coisa mais importante na maneira da gente ver é ter a certeza absoluta que esse dinheiro que as pessoas doam com tanta
vontade, com tanta generosidade, chegue onde tem que chegar, né? Então, um dos parâmetros para a gente escolher aonde fazer esses projetos sociais que a gente tem feito é confiar que esse dinheiro vai chegar mesmo, né? E isso acontece com alguns dos nossos operadores que a gente trabalha há muito tempo e que a gente tem confiança e que tem contatos com vilarejos que eles que vão executar a obra no fim, então, e que a gente possa confiar nesse processo todo. Fundamental sempre na escolha do que a gente vai fazer é ouvir o que o vilarejo necessita, né? Porque a gente fica com vontade de construir alguma coisa que na cabeça da gente é uma coisa importante, então você vai pensar em escola, vai pensar em saúde, educação, saúde, mas às vezes não é a prioridade do vilarejo. Então o que a gente tem feito nesses projetos todos é ir até o vilarejo e escutar qual é a carência deles, né? Por exemplo, no Marrocos, o que eles mais precisavam era a contenção desse rio. Então não é uma coisa tão, digamos, glamourosa em termos de projeto social, né? A gente pensa, nossa, vou construir uma escola ou luz elétrica. Então, mas é importante saber qual é a prioridade deles, né? Então é assim que funciona. Então são as duas coisas: ouvir o que o vilarejo quer e ter certeza absoluta que esse dinheiro vai chegar aonde tem que chegar. Então, com isso, no Nepal... Nesse vilarejo... Oi? Posso falar? Lógico. Nesse vilarejo, nós tivemos em loco a violência da água em cima das plantações deles. Você lembra disso? Sim. A gente foi... A água veio e varreu tudo. A gente foi visitar o vilarejo e eles contaram para a gente, porque inicialmente a gente ia fazer uma outra coisa lá no Marrocos, mas daí foi o Roberto e a gente viu que tinha que conter o rio, né, Roberto? Então é mais ou menos esse processo. A gente buscar pessoas com que a gente realmente confie que vai levar a coisa adiante. Te responde? Agora, recentemente a gente mandou um e-mail para as pessoas que fizeram Kilimanjaro com a gente nos últimos 5 anos, para quem quisesse fazer doação para os carregadores lá do Kilimanjaro, que são pessoas muito pobres e que estão sem trabalho, né? E foi bem bacana o resultado também. A gente deve mandar o dinheiro agora no fim da semana para lá. Manuel, só lembrar, você que comenta isso, talvez você não... É que esses projetos têm que ser coisas autossustentáveis. Não adianta você fazer uma escola e não ter professor para dar aula. Então, a barragem, ela está lá, ela é autodefinida como um projeto. Acho que você sempre comenta isso aí. Isso, esse é outro aspecto. A gente sempre escolhe coisas pontuais que têm um grande impacto na vida das pessoas e coisas que a gente faz e elas estão feitas. A gente fez lá na Tanzânia, a gente fez um poço, 120 metros de profundidade, e 6 a 8 meses por ano, ao redor de 3.000 pessoas, elas tinham que caminhar 15 quilômetros todos os dias para buscar água. Elas só tinham água, e ainda assim uma água de qualidade duvidosa, alguns meses por ano. E a gente fez o poço e serviu esse número imenso de pessoas. Então, $12 mil foi o que custou o poço. Você divide isso pelo número de pessoas, é impressionante, né? Com $12 mil a gente fornece água para 3.000 pessoas. Então é bem bacana. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa?
Não? Se vocês me permitem, deixa eu colocar esse vídeo desse poço, que é muito bacana. Ver? Manuel, idade mínima para participar no Marrocos? Olha, eu acho que a Nina ainda não, né? Idade mínima. Se for uma criança que está acostumada assim, que já fez e que curte, sei eu, 8 anos, 9 anos, alguma coisa assim, né? Agora, é importante que a criança curta, né? Não sei se você viu a palestra da Mongólia, tinha uma menina de 7 anos. 2 anos atrás, né, Aguinaldo? E ela foi super bem, com a Kátia e com o Aguinaldo, né? E ela foi super bem, super bem. No Marrocos também tem a possibilidade de mula para uma parte do caminho, o que também ajuda, né? Então, eu acho que isso, 7, 8 anos, 9 anos, 10 anos, se a criança já tiver vontade de fazer isso, né? E daí eu sempre recomendo que faça alguma coisa muito mais leve, muito mais curta, para ver se a criança gosta, né? Obrigado. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui esse... que é tão bacana. Vamos ver se vai. Cortar o áudio, Manuel. Nossa. Deu para ver? Não. Não? Ah, não. Nem som, nem nada? Eu ainda, antes de acabar a pandemia, eu me entendo com o Zoom. Deixa eu ver. Mas por que será que não? Acho que era conexão. Hã? Agora o que, é que vocês estão vendo? Agora vai. Agora vai. Vai, play. Põe no play. Vamos lá. Agora sim. Emocionante, né? Muito bom. Maravilha. Então é isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Sim, posso? Lógico.
No Marrocos existem algumas comunidades, eu não sei se são dos Tuaregs, que eles vivem nas montanhas, eles fazem as casas cavando na própria montanha, né? É uma região próxima de onde vocês vão ou não? Tem regiões aí dos Atlas que tem. A gente passou, no trekking, a gente passou por uma comunidade assim. Assim. É. Nossa, seria legal, de repente, dar uma visitada, né? Sim. Pensando... Eu não lembro se... Eu não lembro, a gente passou na frente, não chegamos aí visitar, mas eu não lembro por quê. Você já chegou a entrar numa dessas casas ou não? A gente entrou... Tinha duas meninas, você lembra, Manuel? Duas meninas que moravam na... Eles cavam na rocha. Isso. Casa. Exatamente. Exatamente. É muito interessante. Mas acho que não estavam lá quando a gente estava. Estavam essas duas meninas, mas não estava habitado inteiramente o lugar, né? Uhum. Passou legal. São berberes. Oi? Berberes. É a São população. berberes, né? Uhum. Legal. Muito bom. Então, muito obrigado. Obrigada. Boa noite. Nos vemos na quinta-feira. Oi, Vera, não dei oi para você? Tudo bom? Então tá bom. Então até quinta, pessoal. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.